Boa noite, veja no Brasil TV. O aeroporto de Caxias do Sul fica fechado por quase 15 horas depois de criminosos roubarem uma carga de dinheiro. Um suspeito e um policial militar morreram no confronto. Operação em São Paulo mira o crime organizado e o uso de bailes funk para lavagem de dinheiro e o tráfico de drogas. A chegada do inverno consolida a seca e as baixas temperaturas no Distrito Federal. E ainda, a despedida a um dos grandes nomes da música sertaneja no Brasil. Christian, da dupla com Ralph, morreu em São Paulo aos 67 anos. Quinta-feira, 20 de junho, agora no Brasil TV. A polícia do Ceará procura pelos autores de uma chacina que aconteceu hoje de madrugada na cidade de Viçosa do Ceará, a mais de 350 quilômetros de Fortaleza. 7 pessoas morreram e há feridos. O Matheus Ferreira tem mais informações. A polícia informou que 3 suspeitos do crime foram presos já essa manhã, suspeitos de participação nessa chacina de hoje mais cedo. Isso porque eles estavam perto do local onde o crime aconteceu, com armas de fogo e também com drogas. Segundo informações da polícia, uma quantidade de drogas foi encontrada com esses suspeitos durante a abordagem. Agora estão detidos aqui na frente da delegacia, prestando depoimento. A chacina aconteceu por volta de 3 horas da madrugada em uma praça no centro de Viçosa do Ceará, região norte do estado. É possível ver no vídeo, no canto direito desse vídeo, que os criminosos obrigaram as vítimas a ficarem lado a lado e depois disso eles atiraram várias vezes. 7 pessoas morreram e 2 estão internadas. A polícia ainda confirmou há pouco que as vítimas tinham idades entre 16 e 29 anos. Mais cedo, a polícia fez uma perícia na praça onde o caso aconteceu. Parentes das vítimas também estiveram no local, inconformados com o que aconteceu com toda essa chacina. O clima na cidade é de muito medo e também tensão. Isso porque Viçosa do Ceará é conhecida por ser uma cidade muito tranquila na região norte aqui do estado. A polícia continua nas investigações sobre isso, na busca por mais suspeitos e para entender o que teria motivado também esse crime nessa madrugada. As autoridades do Rio Grande do Sul procuram por criminosos que invadiram o aeroporto da cidade de Caxias do Sul disfarçados de policiais federais para roubar uma carga de dinheiro. Esse crime foi ontem à noite. Houve uma intensa troca de tiros. Um suspeito e um sargento da PM morreram. Olá, na Serra seguem as buscas pelo grupo que assaltou um carro forte no aeroporto de Caxias do Sul. Pelo menos 8 suspeitos são procurados, segundo a polícia. Os criminosos entraram em confronto com a polícia na noite de ontem. Durante a troca de tiros, morreram um policial militar de 47 anos e um dos suspeitos. O grupo chegou ao aeroporto fortemente armado com fuzis. Eles também usaram um veículo com adesivos falsos da Polícia Federal. A Brigada Militar disse que o objetivo dos criminosos era roubar uma carga de dinheiro que chegou ontem em um avião. Por causa do ataque, 2 voos foram cancelados. O terminal reabriu no meio da manhã de hoje. Teve outra operação da Polícia Federal, essa em São Paulo, para investigar um desembargador do estado e 2 advogados. Segundo os policiais federais, o magistrado Ivo de Almeida é suspeito de vender decisões judiciais em processos sobre relatoria dele e em casos que passavam pelo plantão judicial. O alvo da operação é o desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele é investigado por vender decisões judiciais em processos em que ele era o relator ou que tramitavam no plantão judicial que ele estava como responsável. Segundo a Polícia Federal, o esquema foi comprovado através da quebra do sigilo bancário e também fiscal. Funcionava assim: um intermediário entrava em contato com os advogados e o desembargador providenciava as decisões favoráveis. A operação de hoje é um desdobramento de uma operação que ocorreu em 2021, Operação Contágio, e que desarticulou uma organização criminosa responsável pelo desvio de verba pública na área da saúde. A operação foi chamada de churrascada, como referência a um termo que um dos investigados usava para indicar quando seria o plantão judicial do desembargador, dizendo que neste fim de semana ocorreria o churrasco. A Polícia Federal chegou a pedir a prisão dos envolvidos, mas o STJ negou.
Mas o Superior Tribunal de Justiça, o ministro Og Fernandes, determinou o afastamento cautelar do desembargador por 1 ano e expediu os 17 mandados de busca e apreensão na capital e também no interior de São Paulo. Além do desembargador, 2 advogados de Ribeirão Preto são alvos das buscas. O desembargador é investigado também pelo crime de rachadinha. A suspeita de que ele pegava parte dos salários dos funcionários do gabinete. Ivo de Almeida começou como juiz em 1987, atuou no interior, na capital, também no litoral e há 11 anos se tornou desembargador aqui no estado de São Paulo. Esta investigação ocorre em segredo de justiça. Priscila. Nós procuramos a assessoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas ainda não tivemos resposta. Nós não conseguimos localizar o desembargador Ivo de Almeida. Na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo, as polícias civil e militar fizeram uma operação contra o crime organizado. Os alvos são suspeitos de usar bailes funk para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Essa é a comunidade do Elisa Maria, na zona norte, numa madrugada de sábado para domingo. A festa acontece no meio da rua, com centenas de pessoas e muitos carros de som. É uma das poucas opções de lazer para os jovens daqui. E é também onde a polícia flagra atividades ilícitas. Nós identificamos que os baile funks e pancadões, eles são grandes molas propulsoras, para outros crimes. Tráfico de drogas, falsificação de bebidas, contrabando de bebidas, lavagem de dinheiro advindo do tráfico. Hoje a comunidade acordou assim. Mais de 340 policiais militares e civis estiveram no Jardim Elisa Maria para cumprir 53 mandados de busca e apreensão. Os alvos foram 31 adegas, 14 veículos equipados com som e 8 organizadores. É a operação chamada de Impacto Norte, que tem como objetivo desmanchar quadrilhas que usam os bailes para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Existe um inquérito policial robusto, com bastante prova, para dizer que o pancadão, a perturbação, não é só uma manifestação aqui cultural da sociedade, que tem o seu direito de liberdade de expressão, tudo, mas por trás disso roda livre o crime, a organização criminosa com o tráfico de dinheiro, com todas as bebidas falsas, bebidas sem notas fiscais, então um campo livre para praticar crime. A suspeita é que as festas sejam financiadas pelo PCC. É o que vai se provar nos inquéritos policiais, trazendo a parte do tráfico, para demonstrar que nesse campo do pancadão, no campo da diversão da música, e por trás disso o pano de fundo é o tráfico, é a lavagem de dinheiro, é o roubo, é a ostentação de motos roubadas que vêm passear no meio do evento. Só na rua Pedro Alba, principal alvo da operação, os policiais cumpriram 6 mandados de busca e apreensão em adegas. Os agentes apreenderam mais de 350 lacres de bebidas e cigarros. Vários caminhões foram carregados com a mercadoria. Os moradores fizeram protestos nas últimas semanas contra o barulho. Vida difícil para quem precisa dormir e não consegue. Eles conversaram com a reportagem, mas por segurança não serão identificados. Desde quando eu vim morar aqui não tinha, depois começou os baile funk, só que antigamente não tinha adega na rua, não tinha nada na rua e mesmo assim tinha pancadão, virava a noite e o pessoal não tinha hora nem de começar nem de terminar. No Maranhão, a Polícia Federal prendeu um homem pelo crime de importunação sexual contra uma passageira durante um voo que saiu de Brasília para São Luís. Este homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso pelo crime de importunação sexual durante um voo que saiu de Brasília aqui para São Luís ontem à noite. Logo após o desembarque, ele foi levado para a sede da Polícia Federal, que ouviu testemunhas que confirmaram que ele estava se masturbando ao lado da passageira. A polícia verificou ainda que ele já tinha 2 passagens pelo crime de estupro de vulnerável. Além disso, ele foi autuado e levado para o sistema prisional, onde deve permanecer à disposição da Justiça. De São Luís, Tássila Castro, para o Brasil TV. Em Curitiba, uma pessoa foi presa numa operação contra a venda de remédios falsificados. A Ana Flávia Silva acompanhou a ação e tem as informações.
Foram 15 mandados de busca e apreensão cumpridos. Uma pessoa foi presa na Bahia. É um estudante de medicina peruano. Um outro homem de origem boliviana é considerado foragido. Segundo as investigações, eles falsificavam medicamentos e forneciam para uma empresa vencedora de licitações com órgãos públicos do Paraná. Entre eles, o Hospital Geral de Curitiba, que é do Exército. Segundo a polícia, o valor da licitação era de R$1 milhão. Os criminosos falsificavam embalagens para fornecer imunoglobulina, um remédio que é usado para o fortalecimento do sistema imunológico. Nessa compra pelo Hospital do Exército aqui em Curitiba, foram adquiridos aí em torno de quase R$1 milhão desse medicamento. E durante a apreensão e a perícia realizada pela Polícia Federal, nós verificamos que desde a embalagem contém uma marca que não produz esse medicamento, bem como a composição desse medicamento não contém o que deveria conter, ou seja, a imunoglobulina. Então, tem uma espécie ali de antibiótico. E o uso desse antibiótico, em tese, ele não traz risco de morte ao paciente, mas não trata adequadamente a doença como deveria por não ter aquela composição devida. Os endereços em que foram cumpridos os mandados são locais onde havia pessoas possivelmente envolvidas nesse esquema. E há suspeita de que o grupo tenha fornecido esses remédios falsos para outros estados. Uma investigação da Polícia Civil do Paraná já havia descoberto esse esquema em setembro do ano passado, quando o grupo tinha fornecido medicamentos para a Secretaria de Estado do Paraná. Na época, o valor da licitação passava de R$10 milhões. A Secretaria de Saúde disse que desde o início da ação colabora com as polícias federal e civil e que a própria secretaria acionou a polícia quando se deu conta das irregularidades em setembro do ano passado. Disse ainda que abriu um processo de apuração interna para apurar eventuais responsabilidades na secretaria e na empresa contratada. O Exército ainda não respondeu ao nosso pedido de nota. É hora de tirar a roupa de frio do armário para receber o inverno, hein? A estação chegou hoje e em Brasília já está marcando presença. O último dia do outono e o primeiro dia do inverno amanheceu friozinho, um pouco menos que alguns dias atrás. Mas quase todo mundo estava usando casaco no início da manhã. O céu com algumas nuvens e bastante espaço para o azul, conhecido no Cerrado nessa época do ano. O outono se despede do jeito dele. Manhãs e noites agradáveis, às vezes frias, e sol durante o dia. Saí de casa estava bastante frio. Inclusive a touca é por causa disso, proteger pelo menos as orelhas. O inverno começa hoje, 20 de junho. A estação, que vai até 22 de setembro, aqui no Centro-Oeste é marcada pela falta de chuva, seca e temperaturas de amenas a frias, especialmente no começo e no fim do dia. Na estação mais fria do ano, a maioria das pessoas não abre mão de bebidas quentes, de sopas e caldos. Nessa época do ano as pessoas tendem a comer mais, né? Principalmente caldo, canjica, até por conta das festas de São João. E o que os meteorologistas estão prevendo? Uma estiagem ainda mais intensa neste ano, com massas de ar seco assentadas e permanentes. O inverno de 2024 tem tempo muito seco no DF, com baixos índices de umidade relativa do ar durante as tardes, podendo até ficar abaixo dos 20% em alguns dias. E a umidade deve ter índices menores até do que no ano passado, que vai continuar proporcionando noites frias e tardes agradáveis ou até mesmo moderadamente quentes. Mas olha, quem não gosta de frio não precisa se preocupar tanto, porque o clima seco, como de costume, vai se manter por meses. E do meio para o final do inverno, as temperaturas sobem. Mesmo com a previsão de um inverno pouco rigoroso, de manhã e à noite faz frio. E o corpo, claro, sofre com essas variações tão grandes. E uma das dicas é se hidratar bem por conta do tempo seco. Este médico infectologista explica alguns cuidados mais importantes nessa estação do ano. Por conta do frio, as pessoas tendem a ficar em lugares mais fechados, mais aglomerados, o que favorece a transmissão de infecções virais. Por isso, a gente observa um aumento das infecções virais respiratórias durante esse período do ano. Se nós humanos precisamos nos cuidar, vale uma atenção especial também com os animais. No zoológico de Brasília, o borboletário, por exemplo, passou por uma série de adaptações devido ao frio. As visitações estão restritas a quartas e sextas-feiras, porque elas ficam mais vulneráveis com o clima frio, com imunidade mais baixa. O espaço também recebeu 3 aquecedores para o controle da temperatura. E as borboletas ficam nessa área cercada por um tecido.
De modo geral, eles controlam a temperatura de acordo com o ambiente, né? Com as temperaturas mais baixas, principalmente agora chegando abaixo de 15 graus, existe uma dificuldade desses animais, por exemplo, que eles precisam se aquecer para voar, para colocar ovos e para acasalar. O Senado aprovou o projeto que define as regras para o novo ensino médio. A proposta determina mais horas para disciplinas básicas e espanhol obrigatório. E como teve mudanças no texto, ele vai ter que passar novamente pela Câmara dos Deputados. O projeto foi aprovado em uma votação simbólica pelos senadores. Depois de um acordo com o governo, a relatora, senadora professora Dorinha, do União Brasil, manteve a carga horária das matérias obrigatórias, proposta pelo Ministério da Educação. O texto aprovado prevê a ampliação para 2.400 horas para o currículo comum, a formação básica. Também estão previstas 600 horas para as matérias específicas ou optativas. São os chamados itinerários formativos, criados para o aluno se aprofundar em alguma área do conhecimento. Agora, além do inglês, o projeto também inclui o espanhol como curso obrigatório. Nos cursos técnicos e profissionais, a formação geral básica poderá ter carga horária mínima de 2.200 horas até 2028. As 200 horas restantes deverão ser implantadas até 2029. Como o projeto do novo ensino médio aprovado no Senado sofreu alterações, ele volta aqui para a Câmara para uma nova análise dos deputados. A seguir, um ônibus todo decorado no clima das festas juninas encanta moradores e turistas em Olinda. É já já. Brasil TV de volta falando das festas juninas, época em que muitas cidades ficam mais coloridas, as pessoas ficam mais animadas, com as estampas do xadrez na roupa, na decoração, em todo lugar, né? Em Olinda, essa magia de festa junina também está acompanhando passageiros que usam uma linha de ônibus. É o São João do Busão, que é uma ideia do seu Rubem Gomes, ele que é motorista há 24 anos e resolveu levar a beleza e a animação dos arraiais para as viagens com os passageiros. Vamos ver. O motorista só parte depois daquela revisão caprichada na decoração. Tem que estar tudo no lugar. Tem que ter paçoca também. A fogueira é xodó, até acende. E foi ele mesmo que montou. Foi eu com a minha estilista. A gente teria que fazer uma coisa diferente. Aí a gente começou a fazer, compramos os cabos de vassoura e nós mesmos fizemos essa fogueira. Deu um trabalho, mas a gente fez, viu? Ainda tem esse efeito especial aí, né? Com certeza. À noite fica um show à noite. Todo mundo gosta. Rubem tem 24 anos de profissão como motorista de ônibus. E não é à toa que há 5 anos decora o ambiente de trabalho por conta própria. De onde veio essa vontade foi pós-pandemia, que aconteceu aquele terrível, eu posso até dizer, acidente que ceifaram muitas vidas. Então, para eu levantar o alto astral dos meus queridos passageiros, aí eu comecei ornamentando o ônibus. Antes, eu só dava só brindes nas datas comemorativas. Aí, depois da pandemia, foi que eu comecei ornamentando o ônibus. Para mim, é uma terapia. E para os meus queridos passageiros, é para lá do especial. É terapia coletiva, com direito a adoçar o dia logo cedo. Eu gosto legal, porque assim, logo cedo, já com essa animação, né? A pessoa já tá cansada, e quando chega, aí se anima. E assim, como eu sou suspeita de falar que eu amo São João, aí esse clima pra mim é perfeito. Rubem pediu até para uma amiga estilizar 5 fardas para o figurino ficar completo. O ônibus da linha 1907 Paulista Rio Doce ganha o passageiro já na primeira viagem. Lauriette que o diga. Primeira vez que você está vendo esse ônibus decorado? Primeira vez. O que você achou? Tá interessante, né? Tá bem bonito. Era bom que fosse sempre, né? Com vários temas. Nos 34 quilômetros de viagem entre o terminal de Jardim Paulista e a feira de Rio Doce, em Olinda, Rubem, conhecido como o motorista da gente, transforma o dia de muitas pessoas, não só no período junino. Ele sempre organiza nas crianças, dia da mãe, ele faz assim, ele sempre muito bem. Gosta, né? Gosta.
Os passageiros dizem que o ônibus reflete o que o motorista é. Ele é muito simpático, sempre prestativo, é muito comunicativo, dá bom dia todos os dias, toda comemoração ele faz decoração, ele é sempre assim. E você sabe que criança aprende pelo exemplo, né? Tio Rubem virou inspiração para Laura. A sobrinha ajudou a deixar o ônibus colorido assim e herdou a paixão pelo que é nosso. Ele não pode ver uma lata batendo, que já tá dançando. É animado mesmo? Não só no trabalho? Não só. Pelo visto, não é o único na família, hein? Você gosta do São João também, né? Gosto. E as comidas principalmente. Ontem, eu não vou dizer se foi homem ou foi mulher, mas uma pessoa subiu, ficou muito admirado na ornamentação do ônibus e perguntou até se o ônibus seria de viagem. Eu disse, não é de viagem não. Esse ônibus é do dia a dia aqui, da linha 1907, Paulista Rio Doce. Aí, muito maravilhoso, aí começou a dançar, conversando com as outras pessoas. Aí ela chegou para mim, essa pessoa chegou para mim e disse assim, eu disse, olha, eu hoje saí de casa para fazer uma besteira na minha vida. Não vou fazer porque esse ônibus chegou dando tanto energia positiva que para mim curou a minha depressão. Então isso é muito gratificante. E o São João para você, como é que é? É tudo de bom, sou! Morreu em São Paulo aos 67 anos o cantor Christian, da dupla sertaneja Christian e Ralph. Assim que souberam da notícia, os fãs formaram uma fila na porta do velório, que começou pouco depois das 10h30 da manhã. Eu gostaria de ter visto ele para dar um abraço, contar o quanto eu amo ele, né? E amo também muito o Ralph, eu estou sentindo muito, muito mesmo. Me perdoa se eu sofrer. Christian era o nome artístico de José Pereira da Silva Neto, que na infância já cantava e fazia sucesso na cidade natal, Goiânia. Em busca de uma carreira nacional, a família se mudou para São Paulo, onde ele e o irmão de dupla, Ralph, chegaram a passar necessidade, até conseguir ajuda de Roberto Carlos para iniciar a nova vida. Antes da formação oficial da dupla já adulta, foi cantando em inglês que, em 1973, a música de Christian, Don't Say Goodbye, foi incluída na trilha da novela Cavalo de Aço. Juntos, a partir de 1983, os irmãos lançaram 20 álbuns, 32 coletâneas e 2 DVDs acústicos. O repertório do primeiro disco foi escolhido seguindo este pensamento, com música sertanejona mesmo, porque era para mostrar que a gente não estava de alegre. Christian e Ralph também se apresentaram na América Latina. Fizeram shows na Europa e nos Estados Unidos, sempre cercados de fãs. A dupla se separou definitivamente em 2021, quando cada um dos irmãos passou a investir em carreira solo. Em fevereiro deste ano, Christian descobriu que tinha uma doença genética que provoca cistos nos rins. Ele chegou a se preparar para um transplante, mas o procedimento foi adiado por complicações médicas. Ontem, o cantor foi internado no Hospital Samaritano, em São Paulo. Em nota, o hospital disse que Christian morreu por causa de uma infecção generalizada em decorrência de uma pneumonia, agravada pelas doenças pré-existentes. Ralph chegou ao velório logo no início e lamentou que não pôde se despedir do irmão. É muito triste, vocês não podem imaginar, porque a esposa Ki Vieira, que era casada com Christian há 29 anos, ficou o tempo todo ao lado do caixão. Vários artistas lamentaram a morte do colega de profissão. O cantor Luciano lembrou com carinho do perfil simples do amigo de longa data. Christian é daquele tipo de pessoa que, quando chega nos lugares, a tristeza vai logo embora. Michel Teló disse que Christian e o irmão revolucionaram a música sertaneja. Eles misturavam todos os estilos e traziam isso para a música sertaneja com muito bom gosto, né? Eu tive a alegria de gravar com Christian e Ralph no Bem Sertanejo, pro Fantástico. Foi um dos dias mais emocionantes para mim da minha vida,
A dupla Lipe e Lian, que lançou com Christian há 12 dias a última música do cantor, agradeceu a honra de cantar com ele. A gente está aqui para falar do amor que a gente tem pelo Christian, né, Lian? Isso aí, que Deus te receba de braços abertos, meu irmão. Você foi um pai para nós, viu? Isso aí. É amor, eu amo você. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Até amanhã.